Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir como mais de 183 milhões de senhas e endereços de e-mail foram expostos em um dos maiores vazamentos de dados da história. O que causou a queda de 99% do lucro operacional da Porsche. A Apple e a Microsoft ultrapassam pela primeira vez os 4 trilhões de dólares em valor de mercado. E ainda a Amazon testa novos óculos inteligentes para entregadores com alertas em tempo real e visão computacional. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, a sua revista eletrônica de negócios, está no ar. Jovem Pan Business. Mais de 183 milhões de senhas e endereços de e-mail foram expostos em um dos maiores vazamentos de dados já registrados, segundo um especialista em cibersegurança. Esse mega vazamento, que totaliza 3,5 terabytes de informações, afeta usuários de diversos provedores, incluindo Gmail, Yahoo e Outlook. De acordo com esse especialista, os dados comprometidos incluem credenciais usadas em diferentes serviços online, como Amazon, Netflix e eBay. A violação teria ocorrido em abril de 2025, mas só foi confirmada agora após a análise de informações encontradas em fóruns e bases da Dark Web. Os usuários podem verificar se suas contas foram afetadas acessando o site Have I Been PWNED. Caso o e-mail apareça entre os comprometidos, especialistas recomendam alterar imediatamente a senha e ativar a autentificação em 2 fatores para reforçar a segurança. E o lucro operacional da Porsche despencou 99% nos primeiros 9 meses de 2025, se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior. Os ganhos foram de apenas 40 milhões de euros, dos mais de 4 bilhões de euros no mesmo período do ano anterior. A gente está falando de uma das montadoras mais rentáveis da Europa e considerada por muito tempo a joia do grupo Volkswagen. Agora ela paga um preço pela aposta de se posicionar em meio a uma transição para veículos elétricos, mas, sobretudo, com a desaceleração do mercado de luxo da China. Para se ter ideia, a Porsche vendeu apenas 32 mil carros na China entre janeiro e setembro, uma queda de 26%. Para efeitos de comparação, esse número era de 68 mil unidades para o mercado chinês em 2022. A Porsche sente ainda o impacto das tarifas impostas por Donald Trump. Estima-se o pagamento de 700 milhões de euros este ano por conta dos novos impostos de importação. Nos últimos tempos, a montadora de luxo alterou as metas de eletrificação, adiou lançamentos de veículos elétricos e abandonou a produção própria de baterias. Vai ter mudanças por conta desses resultados? Haverá mudanças, troca de comando na Porsche. O Michael Leiters, que é o ex-chefe da McLaren, vai assumir como CEO da montadora no começo de 2026 e Oliver Blume concentrará a atuação no comando do grupo Volkswagen. O que diz o grupo Volkswagen com essa queda aí, esses 99% a menos, né? Essa queda de 99% nesses 9 primeiros meses do ano. Os gestores da empresa afirmam que a expectativa é que 2025 represente o ponto mais baixo e que eles aceitam resultados piores no curto prazo para uma recuperação a partir do ano que vem, 2026, com rentabilidade e resiliência no longo prazo. E a Amazon anunciou que vai eliminar cerca de 14 mil postos de trabalho corporativos em uma reestruturação global motivada pelo avanço dos investimentos em inteligência artificial.
Esse contingente representa aproximadamente 4% dos 350 mil funcionários corporativos da gigante de tecnologia. As equipes de armazéns não devem ser impactadas neste momento. Funcionários afetados serão notificados ainda hoje e terão até 90 dias para tentar se realocar dentro da empresa, com prioridade em processos internos de recrutamento. Aqueles que não conseguirem uma nova função receberão apoio de transição, incluindo indenização, serviços de recolocação e benefícios de saúde. Em junho, o CEO global da Amazon, Andy Jassy, já havia indicado que a adoção da AI deve reduzir a força de trabalho corporativa nos próximos anos. E recorde batido entre as empresas mais valiosas do mundo, porque Apple e Microsoft ultrapassaram pela primeira vez a marca de 4 trilhões de dólares em valor de mercado. 4 trilhões! Esse avanço das ações ocorreu no início da última semana, às vésperas da divulgação dos resultados do terceiro trimestre, e consolida as duas Big Techs entre as empresas mais valiosas do mundo. Tinha uma que já estava no topo, que é a NVIDIA, a fabricante dos chips. Começou como game, né? Agora ela está no frenesi, a empresa que mais se aproveitou em relação ao frenesi da inteligência artificial. Ela já está encostando perto dos 5 trilhões, hein? 4 trilhões e 600 bilhões de dólares em valor de mercado. Em segundo lugar, vem a Microsoft com 4 trilhões de dólares, e a Apple, ela chegou a bater durante a semana, né, os 4 trilhões, está valendo agora 3 trilhões e 900 bilhões de dólares, muito impulsionados aí por especulações de mercados, pela alta demanda dos últimos iPhones, né? São o carro-chefe aí da Apple. Portanto, as 3 companhias trilionárias crescendo de uma maneira extraordinária, né? Impressionante. Temos agora NVIDIA, Microsoft e Apple. Qual vai ser a quarta a chegar aos 4 trilhões? Aqui no Business a gente sempre vai acompanhar. Será que é a OpenAI? Não sabemos, mas a OpenAI lançou o ChatGPT Atlas, um navegador com inteligência artificial generativa integrada que promete mudar a forma como os usuários interagem com a internet. O aplicativo, disponível inicialmente para MacOS, traz um botão Pergunte ao ChatGPT e um modo agente que permite ao assistente realizar tarefas diretamente em sites, como pesquisar informações ou concluir uma compra online. O Atlas marca a entrada da OpenAI em um novo campo de disputa tecnológica, mirando diretamente o domínio do Google Chrome, que detém 72% do mercado global de navegadores. Após o anúncio, as ações da Alphabet, que controla o Google, caíram mais de 2%. Com recursos semelhantes ao Copilot da Microsoft, o novo navegador surge em meio à corrida por navegadores com AI, que já inclui o Neon, por exemplo, da Opera. A OpenAI planeja expandir o Atlas para Windows, iOS e Android nos próximos meses. E o Google anunciou um acordo de dezenas de bilhões de dólares com a Anthropic para fornecer até 1 milhão de chips de inteligência artificial a partir de 2026. O contrato é um dos maiores já firmados na corrida global por infraestrutura de AI. Essa parceria amplia a capacidade da Anthropic, criadora dos modelos Claude, né, rivais aí do ChatGPT e do Gemini, e reforça o Google como investidor e fornecedor estratégico. O Google já investiu 3 bilhões de dólares na startup, enquanto a Amazon prometeu até 8 bilhões de dólares. Avaliada em 183 bilhões de dólares, a Anthropic busca reduzir as suas dependências das GPUs da NVIDIA e fortalecer a sua infraestrutura para o desenvolvimento de novos modelos de AI. E
E viajar ao espaço pode estar mais perto da realidade do que muita gente imagina. A SERA, Space Exploration and Research Agency, uma agência americana dedicada à exploração espacial, acaba de lançar uma plataforma que convida o público a concorrer a uma vaga para uma missão no espaço a bordo da New Shepard, da Blue Origin. De Jeff Bezos, né? Uma das vagas será destinada exclusivamente a um brasileiro. E nós vamos conversar neste momento com Vitor Espanha, o primeiro astronauta escolhido aí para essa missão, contratado, né, pela agência internacional e segundo brasileiro a ir ao espaço e também um dos idealizadores do aplicativo. Obrigado pela presença aqui em nosso programa. Nosso programa não é de ficção científica, não é de ciências, nosso programa é de negócios, mas eu não posso deixar de perguntar a você qual que é a sensação de ir ao espaço, você que já teve essa experiência. Bom, obrigado a toda a turma da PAN pelo convite, muito legal, porque eu também vim de negócios, eu não sou astronauta de formação, minha carreira sempre foi fundamentada em negócios, em engenharia, e tive essa grata surpresa de ser selecionado em 2022 pela SERA como um voo experimental ali, quase como uma espécie de cobaia em 2022. E foi uma experiência fantástica. Eu digo que foi uma das maiores experiências da minha vida. Ver a Terra de cima, estar dentro de um foguete. Só de você estar dentro de um foguete é algo impressionante. Aquele barulho, o ruído. É algo muito, muito bacana mesmo. E depois dessa minha viagem, ficou muito, muito, muito claro para mim que eu deveria ajudar mais e mais pessoas a terem essa experiência que foi transformadora para mim. Então, estou muito feliz de ser, como você bem disse, um dos idealizadores desse projeto e trazer um assento para o Brasil em um tema que, na minha visão, é super importante. A gente fala de engenharia, de ciência. E, diferentemente do meu voo, esse voo vai ser um voo técnico também, onde 6 tripulantes, sendo um brasileiro, vão executar ali experimentos científicos a bordo com proposições para a sociedade. Então a gente está muito animado com essa campanha e de ter pessoas excepcionais a bordo aí. E o que explica o lançamento aí de uma plataforma como essa? Excelente pergunta. Nós vivemos uma nova era espacial. Em 2022, quando eu comprei alguns tokens ali para entrar na SERA, nessa agência, o que mais me interessava também, tendo esse background em business, né, em negócios, era justamente a exploração privada, muito em função dos foguetes reutilizáveis. Isso traz a redução do custo drasticamente, então você tem uma maior viabilidade nesses voos espaciais, sejam turísticos, sejam voos técnicos. Então, vendo um pouco da ascensão desse mercado privado, nós entendemos que é extremamente importante a gente ter uma plataforma que conecta a demanda do setor espacial. Então, nós temos a Blue Origin como um parceiro estratégico, que é o provedor do lançamento, né, nesse foguete do New Shepard, que eu voei, tive a honra de voar. E agora a gente tem mais uma possibilidade de não só desenvolver proposições objetivas nesse voo, mas também engajar a comunidade e educar a população, não só brasileira, de que é possível você ir ao espaço, você trabalhar e, quem sabe, no futuro próximo, viver no espaço. Então, a gente está movido por essa visão e muito animado pelos frutos dessa próxima missão aí da SERA. Você falou uma coisa muito real e que muita gente ainda duvida, né? Uma nova era da exploração espacial, porque é um assunto de negócios, né? E a maior prova é que você tem os empresários com maior fortuna do mundo e donos de empresas que estão entre as mais valiosas do planeta, né? No caso, Elon Musk, né? Com a sua SpaceX, e também Jeff Bezos, da Amazon, que tem a Blue Origin, né? Que tem tudo a ver aí com o seu aplicativo. Eles estão cada vez mais investindo na exploração espacial.
Eu queria saber qual que é o foco, afinal, da SERA, dessa agência, e como é que ela se diferencia também de outras organizações do setor espacial? Excelente pergunta. Eu fico muito à vontade de a gente discutir sobre negócios aqui, porque, de fato, você elencou dois dos principais protagonistas dessa nova era de exploração privada, que estão nos Estados Unidos, e eles não têm só muito recurso financeiro, mas eles também têm acesso a dados. Você pega o próprio Jeff Bezos, ele é dono da Amazon, então ele tem uma quantidade de dados muito importante nas suas mãos para essas tomadas de decisão. Então ele investiu bilhões de dólares nessa operação desde os anos 2000, através dessa visão de futuro de exploração espacial. O que diferencia a SERA disso? Quando nós falamos de agências espaciais, agências, em termos gerais, podem comercializar voos e fazer... Você pega agências de viagem do Brasil, por exemplo, pode até gerar pacotes para algum lugar e tudo mais. Então, quando a gente fala de uma agência espacial, é um provedor que faz todas essas conexões. O que diferencia a SERA como agência espacial e a NASA como uma agência espacial, ou a AEB, que é uma agência espacial brasileira? E a SERA ela não está ligada a nenhum tipo de governo, é uma agência privada. A NASA ela é ligada diretamente aos Estados Unidos e a AEB, a Agência Espacial Brasileira, é ligada aqui ao Ministério de Ciência e Tecnologia brasileiro, do governo do Estado brasileiro. Então a SERA é uma agência privada com interesses não governamentais, mais uma vez, que visa conectar essa demanda civil, digamos assim. Então, nossa visão de futuro é que essa plataforma ela seja algo fundamental para, inclusive, inclusive para gerar negócios no futuro através de relação de investidores, startups nesse ecossistema espacial. Então, nós somos essa primeira iniciativa. Ô, Vitor, qual que é a sua formação? Eu sou engenheiro de produção. Engenheiro de produção. De Minas Gerais? De Minas Gerais, Belo Horizonte, BH. Dá para ver pelo sotaque. Dá para ver pelo sotaque. Tentei levar pão de queijo pro espaço, mas não deixaram levar comida. Vai levar? Na minha vez. Vai levar? Não, tentei. Na minha vez eu tentei, mas infelizmente não liberaram. Ô, Vitor, como é que você foi parar nesse setor? Nesse setor Excelente tão pergunta. improvável no Brasil, hein? Exato. Eu não tenho nenhuma experiência não tinha nenhuma experiência antes dessa minha oportunidade de entrar no foguete e ir ao espaço. Eu estava literalmente interessado por tecnologias disruptivas. Em 2022, eu estava bem frustrado porque um amigo meu tinha investido muito em Bitcoin, especificamente, e ganhado muito dinheiro. Eu tinha perdido aquele momento disruptivo. Sim. Ali. E o que me motivou foi realmente entender a adoção de novas tecnologias. Então, quando a gente fala de adoção de novas tecnologias, quem chega antes na curva ali da adoção bebe água fresca. Então, eu quis antecipar algo que a gente está vendo e desenvolvendo na prática em relação a essa nova economia espacial. E o mais interessante disso tudo é que a nova economia espacial, para que ela seja sustentável, ela não pode ser 100% técnica. Então, nesse aplicativo, a gente usa de alavancas virais através das redes sociais para que as pessoas contem as suas histórias, façam suas campanhas e, inclusive, que a gente tenha também bastante audiência, porque quando a gente tem bastante audiência nessa plataforma, a gente tem maior potencial de negociar com potenciais investidores, patrocinadores. Então, a gente quer tornar esse tema muito popular, aproximar o máximo possível da população normal, digamos assim, para que as pessoas entendam essa nova economia. Então, por isso que a gente fornece o aplicativo e o acesso gratuitamente. As pessoas que contarem as melhores histórias, que tiverem o maior alcance, elas têm um passo à frente aí nessa jornada de acessar o espaço. Muito bem, nós conversamos com Vitor Espanha, engenheiro formado em Minas Gerais. Obrigado pela presença aqui no Business. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição.
E a gente volta com o Business para falar dos óculos inteligentes, porque a Amazon lançou um protótipo de óculos inteligentes voltado para os seus entregadores parceiros. O dispositivo, que ainda está em fase de testes, utiliza inteligência artificial e visão computacional para exibir mapas, alertas de perigos e informações sobre os pacotes diretamente no campo de visão do usuário, liberando as mãos e reduzindo o uso de celulares. Ao menos é essa a promessa da Amazon. Esse acessório funciona em conjunto com um colete inteligente que armazena dados e permite acionar funções como fotografar a entrega. Os óculos foram desenvolvidos com base no feedback de centenas de entregadores, garantindo praticidade no dia a dia. Não há previsão de lançamento para consumidores finais, nem a chegada ao Brasil, e o protótipo é testado atualmente nos Estados Unidos. A iniciativa busca aumentar a eficiência e a segurança nas rotas de entrega. E a fabricante americana de chips Intel reportou um lucro líquido de 4 bilhões e 100 milhões de dólares no terceiro trimestre, revertendo o prejuízo de 16 bilhões e 600 milhões de dólares registrado no mesmo período de 2024. A receita da empresa somou 13 bilhões e 700 milhões de dólares, uma alta de 3% em relação ao ano anterior, e tem uma projeção para o quarto trimestre com uma receita de 12 bilhões e 800 milhões de dólares, com ganhos estimados aí de 14 centavos de dólares por ação. O CEO Lip-Bu Tan afirmou que a inteligência artificial está impulsionando a demanda por computação, criando oportunidades em todo o portfólio da empresa. E a Heineken anunciou uma revisão para baixo das suas projeções de volume e lucro anual, citando a fraca confiança do consumidor e também um terceiro trimestre bem desafiador. Os volumes de cerveja caíram 4,3% aqui, organicamente no período, levando a companhia holandesa a prever uma queda no volume total do ano, após ter estimado em julho que o indicador permaneceria estável. Então a receita líquida foi de 7 bilhões e 330 milhões de euros, um recuo de 0,3%, muito por conta do volume de cerveja que simplesmente caiu. A receita total foi de 8 bilhões e 710 milhões de euros, também uma queda de 4%. A empresa também revisou a sua projeção de lucro operacional ajustado, que agora deve ficar no limite inferior da faixa de crescimento de 4% a 8% prevista anteriormente. Em comunicado, a Heineken afirmou que a decisão reflete a volatilidade econômica global, as pressões inflacionárias e as oscilações cambiais, fatores que continuam a impactar a demanda por bebidas em diversos mercados. E voltando ao mercado automotivo, que sempre rende, a Ford registrou lucro líquido de 2,4 bilhões de dólares no terceiro trimestre, uma alta aí de quantos por cento? 63,5% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado, repetindo lucro líquido de 2 bilhões e 400 milhões de dólares para a Ford, uma receita total de 50 bilhões e 500 milhões de dólares. Destaque o braço financeiro da companhia, que faturou mais de 3 bilhões de dólares. O CEO da companhia, o Jim Farley, afirmou que a empresa entra em 2026 mais forte e ágil, mas alertou para impactos de tarifas e do incêndio na fornecedora Novelis, que devem reduzir o fluxo de caixa livre entre 2 e 3 bilhões de dólares no quarto trimestre. As ações da montadora subiram 4,3% no pós-mercado de Nova York, cotadas a 12,85 dólares,
os investidores animados com esse resultado do terceiro trimestre da Ford. E a sino-britânica MG Motor oficializa a sua entrada no Brasil com o lançamento previsto para novembro e pré-venda possivelmente ainda em outubro. O portfólio inclui o hatch médio MG4, o SUV médio S5 e o esportivo conversível Cyberster, todos importados da China. O SUV S5 terá motor de 230 cavalos, autonomia de 351 quilômetros e preços a partir de R$240 mil. O esportivo Cyberster, com potência de 510 cavalos e aceleração de 0 a 100 km por hora em 3 segundos, terá preço estimado em R$500 mil e será o carro de imagem, vamos chamar assim, da marca no Brasil. A MG se torna a 5ª montadora chinesa a estrear no país em menos de um ano, focando, é claro, em veículos elétricos premium e acirrando ainda mais o setor automotivo no Brasil. E a Agastur, licenciada da Golden Go e agente exclusivo da On Location no Brasil, apresentou ao trade turístico os pacotes oficiais de hospitalidade do programa Pra Cima Brasil da Copa do Mundo FIFA 2026. O diferencial é que os torcedores que adquirirem os pacotes agora terão garantia de assistir aos Jogos do Brasil na fase de grupos, mesmo antes do sorteio das sedes. Os clientes serão direcionados diretamente às cidades onde a seleção brasileira atuará, com hospedagem, transporte, seguro, viagem e hospitalidade inclusos. Os pacotes sem a parte aérea começam em $4.800 por pessoa em apartamento duplo, incluindo lounges exclusivos, gastronomia premium e entretenimento nos estádios. A Copa do Mundo 2026 terá 48 seleções, 104 partidas e será sediada por Estados Unidos, México e Canadá. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua companhia, a sua confiança. Tenham todos um excelente final de semana. E como eu sempre digo aqui, tenham todos muitos bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.